este domingo. Senhor, obrigado pela sua presença, obrigado porque o Senhor nos despertou, Deus, para algo muito importante hoje. E assim como o pastor Lu falou ontem no culto, Deus, a palavra que foi para ontem, Deus, e a palavra que o Senhor tem para hoje, é para este momento, Deus. E nós queremos estar, né, Deus, eu, Mateus, em primeiro lugar, se nós fomos ministrados antes de poder trazer essa palavra aqui, Pai, e nós queremos que assim, Senhor, o Senhor nos use meramente como instrumentos, Deus, porque pela sua misericórdia, Deus, não é por nós. E que o Senhor alcance o coração dos nossos irmãos, aqueles que estão presentes, Deus, e aqueles que serão alcançados pela internet, Deus, aqueles que não virão, Deus, que de alguma forma, Deus, essa palavra chegue aos corações deles, Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus, retire agora toda inquietação, Senhor, toda preocupação, se porventura há algo no seu coração de algo relacionado à saúde, ao dinheiro, qualquer coisa que tenha tirado, que possa estar competindo com o seu foco, que você retire agora em nome de Jesus e que você deixe o seu coração livre, que você deixe os seus ouvidos abertos para receber a palavra de Deus e que você possa ser preenchido com uma presença do Espírito Santo que é maravilhosa, que é abrangente e que é poderosa. E que o Senhor venha falar diretamente aqueles quartos que estão talvez um pouquinho mais fechados, os quartos escuros que às vezes a gente quer ter o comando do nosso coração, da nossa vida, mas o Senhor nos faz um convite nessa manhã para que você possa mudar de atitude, para que eu e Mateus possamos mudar de atitude e ir em direção ao Senhor cada dia mais. Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Deus, pela IBD, obrigado, Deus, porque é um tempo de ensinamento, é um tempo de profundidade no Senhor. Obrigado por essa juventude, Deus, que o Senhor tem realmente, Deus, alcançado de uma forma poderosa. E que o Senhor continue, Deus, como o Senhor tem feito desde o começo, Deus, e continuará. Porque essa palavra é viva e eficaz, Senhor, e nós acreditamos nisso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então a gente vai fazer uma leve revisãozinha. Bom dia, amiga. Bom dia. Desde bem rapidinho, Deixa eu apagar a luz, né? vamos apagar a luz de Abraão, desde a criação, Gênesis Começou desde o primeiro dia. e o mundo era escuro, né? Tudo era escuro. Vamos pedir pro pessoal falar? Vamos falar, eu quero, uma pessoa. E aí a gente esqueceu de uma coisa. Fazer o nosso merchan pra internet. O quê? Pra quem tá escutando, Se inscreve no Ah, se inscreve no canal do Regenerado. pessoal, pra você, né? Então, momento merchan. Pra você que não está aqui presente, compartilha, deixa Deus falar o seu coração. Aí talvez você esteja na cama, né? Um pouco de preguiça, porque é chuvoso, né? Mas que Deus fale o seu coração. Se você não conhece, se você não segue, para as pessoas que estão aqui também, segue lá a página do Regenerados, da Juventude. Clica aqui, compartilha e ativa o sininho das notificações. Dá um like, compartilha com a galera. Ok, galera? E no próximo domingo acorda mais cedo e venha. Isso, Deus abençoe. Tá. Alguém pra lembrar da história de Abraão. O bombeiro não pode sobre Saul e Jacó, nem Adão. Abraão pode. Então pode ser Abraão pode. Vai rapidinho. Então vai lá, Cláudio. Abraão era lá da terra de Ur, dos só caldeus. Deus. Aí Deus vai lá e chama ele, separa ele pro propósito dele, né? E aí, o que mais? Tudo? Até chegar a Isaac. Até chegar a Isaac? As principais As coisas. principais notícias, sabe, pra as gente- principais coisas assim da cabeça. Ele era um homem de fé, muita obediência. Ele teve um momento, a aliança, né? Ele foi feita a aliança, aí tem aquele momento em que Deus faz o sacrifício, e a aliança que Deus faz, não com Abraão, na verdade, Deus faz aliança com ele mesmo, né? Tem mais também. Quem se casa com Sara. Casa com Sara, daí tem Ismael. Estéreo. E Vai ter ele, a promessa do filho. Daí a Sara tenta dar uma ajudinha pra Deus, na Tenta promessa. forçar Deus, né? E Daí tem dar a concubina, daí tem Ismael, dá todo aquele problema, se passa alguns anos. Aí realmente vem Isaac, né, que é o verdadeiro filho da promessa, no tempo de Deus mesmo. tem alguns pontos importantes, né, pessoal? Só pra gente relembrar. Então, Abraão é a origem, né? O bombeiro falou, bem importante isso. Então, veio lá do Ur dos Caldeus, era assim conhecido como pai da fé, né? Então, se casou com Sara, teve Ismael e Israel. E aí Isaac, perdão. Já tô lá na frente já. E depois disso, quem pode Quem vai falar de Isaac? O Gu? Vai, Vai, Gu. Isaac
teve 2 filhos. Pra começar daí já, né? Tanto faz que É o que a gente tem na cabeça. Ele teve 2 filhos e ele casou com a Rebeca. Primeiro ele casou com a Rebeca, depois ele teve 2 filhos. E... não lembro muito do Isaac. Ele também... Não tem muita coisa. Daí eu já lembro dos filhos, daí tipo, começa dos filhos, mas daí é a história dos filhos, na verdade. Daí os filhos que tem mais perguntas. Quem continua? Pode falar, Pedro. Fala, Fez. Aí, né, tem Isaú e Jacó. E Jacó? Segurou o anjo, Tô brincando. Essa é a parte do Rafa, né, da história aqui. Então, né, Jacó é aquele cara, né, é o enganador. Ele enganou o pai, né, enganou Isaac para receber a bênção. Deu ali um gibriado no irmão para vender a primogenitura também, vendeu. E aí o que ele teve que fazer? Teve que sair correndo, né, fugiu. Teve que fugir, estava com medo pela própria vida. E aí ele paga o preço porque ele é enganado por Labão. Labão engana ele, faz ele casar com Lia, daí ele casar com Raquel, que era quem ele queria, era a esposa que ele queria, que o coração dele desejava. E aí depois ele passa por todo um processo de mudança. Ele tem que segurar o anjo e tal para ter essa transformação e aí poder voltar para de onde ele era, com toda a família, e ele reencontra com o irmão e tal. E aí ele tem uma pinca de filho. Aí tem José. Quem vai falar de José? Alguma mulher? Fala mais, José. Então, José, ele foi o filho, né, desejado, né, da esposa amada de Jacó. Né, ele achava-se que era o último, né, depois que veio Benjamim. Então José teve aquele sonho, né, de que os irmãos iam se curvar perante ele, isso causou ciúme nos irmãos, então ele foi vendido, né, passou também por sofrimento, prisão, enfim. Mas chegou um momento, né, na vida dele, depois de tempo de espera e de sofrimento, que ele foi reconhecido, se tornou governador, pôde contar para os irmãos, né, que ele não tinha morrido, e também ajudar os irmãos naquele período de fome, né. Aí um tempo ali no Egito, né, escravidão, tudo mais. Moisés. Pode ser um por vez, tá, pessoal? Não precisa competir, tá tranquilo. Moisés era filho. Já falou, Miguel. Deixa ele falar. Fala, Moisés, fala. Tadinho, vai, fala. Não vou mais falar. Venha, Calvinho. Não, ele... Fala, vai, Bianca, fala aí. Fala, Moisés. Tô ocupado agora. Onde a gente tá, Moisés. Vai pra internet, amigos. Você seja abençoado, você tá na internet. Por isso depois me Seja ministrado com unção de amor. Ele Era pra nasceu numa ser época que morto. tinha uma ordem de todos os bebês serem mortos, então a irmã dele com a mãe colocaram ele num cesto, colocaram no rio, e daí a filha de Faraó criou ele como se fosse próprio filho dela. E aí elas iam lá e cuidavam dele, ajudavam a cuidar dele. E bom dia. Dá um Bom dia. dá um like aqui, Dá ó, um pra like você da ali. internet. Dá um like. Dá um like pro pessoal da internet. Isso aí. É de uma forma diferenciada. Moisés. E aí ele cresceu ali, teve todo o estudo, né? Foi capacitada, né, pra ser um Grande homem. grande homem egípcio, né? Mas aí quando ele cresceu, vendo as injustiças com o povo hebreu, ele sabendo que ele era descendente de hebreu, aí ele resolveu, né? Na verdade não, primeiro ele mata um egípcio lá, aí depois... Passa o tempo, daí acontece uma outra briga, daí alguém, né, critica ali a atitude que ele teve no passado, ele fica com medo, vai pro Exatamente, deserto. aí ele vai pro deserto, ele casa, aí ele tem um encontro com Deus lá na sarça ardente. Ótimo, perfeito. Muito bom. Então, Aí tem todas as. Josué- Daí tem depois Josué, depois ali, que os dois passam até encontrar a terra prometida. Por que é legal? A gente sempre tá lembrando dessas histórias.
porque trazem exemplos e nos ensinam muito. Quando eu estava indo buscar a minha sexta-feira no trabalho, eu fui tentando fazer na minha cabeça, desde Abraão até onde a gente está agora, tentando trazer isso na memória, porque isso fortifica a nossa fé, traz esperança, e a gente tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Então é para a gente sempre buscar fazer esse exercício da origem, qual que foram as pessoas, quem casou com quem, o que aconteceu, qual era um pecado ou uma bênção que a pessoa cometeu. Eu acho que é importantíssimo a gente sempre estar trabalhando. E acho também porque é no que a gente acredita, né, gente? Como é que a gente vai falar daqui, sei lá, do irmão que não conhece Jesus, não conhece a história, se nem nós sabemos. Isso é constrangedor. Então, amém. Depois tem, né, na última aula, a Ana falou de uma forma muito legal, bem bênção, sobre... Ela iniciou a Era dos Juízes, né, quem estava aqui lembra. Tinham muitas coisas, né, a serem faladas. Então, a gente vai entrar hoje na aula de... Antes da gente entrar na aula especificamente de Débora e Barak, nós vamos fazer um remember de um pouquinho do como que vivia o povo em Israel. A gente viu uma analogia, e nós passamos aqui para o slide, da vida de Israel como um relógio. E é super parecido, pelo menos, com a minha vida. Então eles viviam nessa apostasia de Deus, né? Então eles sabiam que era certo, mas se desviavam e voltavam. Então eu imagino que seja uma linha de trem reta, a linha de Deus, e a linha de Israel, né? Ele estava reto, daí ele ia para o ladinho, daí voltava, daí ia e voltava. Então a analogia foi, por exemplo, lá ao meio-dia serviam a Deus, eram pessoas tementes a Deus, pessoas abençoadas. Depois veio a apostasia espiritual, afastamento, saíram do caminho do Senhor. Aí começou, corrompiam-se moral e espiritualmente, o povo ia caindo no pecado. Levantava-se um inimigo, alguma tribo ali perto, entrava em guerra, estou vendo o ciclo, né? Aí alguns eram mortos, outros eram escravizados, aí clamavam a Deus. Aí vinha o arrependimento pelos pecados, por tudo que tinham escolhido, experimentavam o avivamento, aquele momento gostoso, havia libertação do povo, a libertação da alma, Deus levantava um juiz, ficava um tempo em paz, servindo a Deus, de repente, apostasia espiritual novamente. Algum exemplo, assim, trazendo mais pro pessoal, assim, alguém poderia falar? O Matheus comentou assim, isso é parecido com a minha vida, a de vocês também? Talvez um outro. A gente é santo, né, gente? A gente não tem nada disso, né? Quem que não puder clama a Deus depois que está escravizado ali no pecado? Quem que não escolhe outro caminho ali, né, gente? E é muito verdade. E a gente não dá muita moral, às vezes, por alguns livros no Antigo Testamento, mas depois que o Espírito Santo vai abrindo o nosso olho e a gente vai entendendo qual a importância que ele tem, a gente vai trazendo muita reflexão para a nossa vida. Aí a gente lendo o livro de Juízes e fala, meu Deus, também de volta o povo de Israel pecou. Meu Deus, de volta o povo pecou. A gente de volta não peca sempre, todo dia a gente peca. Então a gente também vive isso. A gente tem que então, pegar isso como experiência para a nossa própria vida. E assim foi com vários juízes, tá bom? Dentro do livro de Juízes tem vários, a gente vai ver no próximo slide. Tá? Aqui, eu sei que não tinha na Ana Purcotti da semana passada, mas tá em 1 Samuel, que também ele era juiz, a gente colocou, tá bom? Aqui são os juízes, alguns são quanto tempo eles julgaram, outros não tinham quanto tempo eles julgaram, e outros, tipo, quanto tempo ficaram de escravos antes de eles assumirem. Aqui, então, tá a ordem, as passagens onde já está cada um. Aí, na aula passada, a gente vai falar sobre os mais importantes, tá bom? Sobre os a maior marca, assim, dentro da Bíblia. Aí, a Ana Purcotti falou sobre Ehud, ok, que matou o gordão, tudo lá, vamos marcar de referência a isso, tá bom? Aí, Otiniel foi o primeiro. Aí uma passagem bem rápida, um versículo apenas de Sangar. Um pouquinho antes do capítulo 4 fala, né? E aí a gente começou em Débora. Vamos dar uma pausa em Débora. E aí vem todos, Gideão, tudo isso, até chegar a Eli, que daí começa ali com o prometo com Samuel, né? Com tudo acontecendo, aí já é um próximo capítulo. Ok? Então hoje é Débora.
Então tá. Então como que a gente vai fazer a dinâmica dessa aula, pessoal? A gente sabe que esses slides são muito importantes para nos dar um help, né, para quem dá a aula. Mas o que mais importa é conhecer exatamente o plano de Deus nesses capítulos hoje, tá? Então todos nós vamos deixar as Bíblias abertas no capítulo 4, principalmente, e nós iremos fazer a leitura, porque é um capítulo pequeno e a gente vai de fato, assim, como é que fala? Isso daí, ó, o nosso advogado está presente para nos dar esse help. Corretor Ok, então a gente vai fazer assim, nós vamos trabalhar por blocos dentro do capítulo 4, ok? O primeiro bloco que nós vamos fazer o versículo 1, 2 e 3 do livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Antes de começar, vocês têm ideia de quem era Débora e Baraque? Já ouviram falar? Alguma característica? Débora é muito debatida em congressos de mulheres, nessas pregações de Na mulheres, verdade, né? nós temos até um ministério na nossa igreja que é Desperta Débora. E daí eu até ficava, nossa, Desperta Débora, né? Daí eu pensava assim, acho que é só pra mãe, né? Só pra mãe, Desperta Débora. Eu sabia que era algo relacionado, assim, à oração, dos filhos. Eu falei, nossa, mas Débora, né? É um nome bonito. Eu já ouvi tantas vezes, mas eu não sei qual que é a realidade da história deles, né? E dela, principalmente. Alguém pra comentar? Uma palavra, assim. Ela foi a única mulher que teve o cargo de juiz. Ótimo, Isso é Mari. muito Ó, isso é importante. muito importante. Ela foi a única juíza nesta época. A única. Mais alguma informação? Baraque. Pior ainda, ninguém sabe. Não é escola de dança. Não é escola de dança. Ó, a Mari falou uma coisa que é importante. Eu achei que tinha alguma coisa Mas pra esse dança. aqui é o E, esse é o que é o E, Esse é não o o que K. é não é baraque com K. Tá, Que também tem outro significado. É outro significado, mas é da origem do povo de Israel. Isso. É abençoado. A Mari falou uma coisa que é verdade, é covarde. Então a Mari já tá sabendo um pouco da história. Mari, segura essa Maria, Segura, vai como diz nossa segura. amiga Micaela aqui. Segura essa conversa e vamos conversando. Vamos ler então lá, capítulo 4, no livro de Juízes, versículo 1, 2 e 3. Alguém para ler, por favor? Bem alto e forte. Pode começar. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Muito bom, obrigado. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, novamente, quase todos os capítulos, se não, né, metade dos capítulos do livro de Juízes, o primeiro versículo começa assim: depois da morte de um juiz, né? Mais uma vez os israelitas fizeram o que era errado diante do Senhor. A maioria dos capítulos começam assim, mostrando aquela apostasia que a gente tinha falado do relógio, né? Então estava vivendo bem, cometia algum pecado, levantava um novo Deus, levantava imagens, estátuas e eram escravizados. Aqui então nós temos a tribo, o povo que dominou Israel nesse período aqui de Débora, que foi o rei Jabim, rei de Canaã, que habitava em Azor. E o comandante dele, é muito importante aprender esse nome nessa história, que é Cícera. É um homem, tá bom? Não é mulher. Não é uma mulher. Que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, então o Senhor trouxe essa informação importante dentro desse capítulo para mostrar que eles eram bem poderosos. Né? Ele não trouxe 1000 homens, 10.000 homens, 900 carros de ferro, e isso era muito importante naquela época, e os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então era cruel essa opressão, além de ser escravizado, talvez poderia haver abuso nas mulheres, as crianças poderiam ser oferecidas em sacrifícios, então não era assim uma escravidãozinha tipo, é só servir na casa. A palavra do Senhor está dizendo ali cruelmente, então não é nada leve. É tão cruel que daí eles despertaram e clamaram ao Senhor por liberdade novamente. Amém? Fazemos essa pausa. Até aqui. O mais importante é igual em prova, né?
marca o prof ali para nos ajudar, né, todos os profs presentes. A gente tem que marcar quais são os principais nomes, ou assim, o que é o principal, né? Então, até aqui, o que a gente precisa guardar? Não é pegadinha, como diz a Fábio. Até aqui. Vamos construir o pensamento em blocos. A gente gosta de participação. Cícera. General da outra tribo que estava dominando o povo de Israel. O nome das regiões, gente, acontece, meu Deus, é difícil mesmo, né? Vamos complicadinhos ali. Vamos continuar, então. Agora a gente vai fazer do 4 ao 9, ok? Alguém para ler, por favor? Do 4 ao 9. Pode ler bem pausadamente. Pausadamente. Meu Deus, estou esquecendo hoje. Débora. Obrigada, fez certinho. Separação silábica, é isso mesmo. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e eu darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará, a Cícera. Amém. Ok. Então ali. E faltou um cantinho. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedas. Ok. Então vamos lá. Débora. Qual o significado do nome de Débora? Vocês sabem? Abelha. Abelhinha. Como é? Nós assistimos um vídeo explicativo, assim, muito legal, né? Como é que é o nome da... É dos Ideões, da Ângela Valadão. Isso. Ela é uma bênção, assim, gente. A mulher que dando ensino mesmo, assim. Ela explica a história de uma forma, meu Deus, que fácil. Algo que eu tava lendo que eu, misericórdia, não entendi nada. E ela traz, assim, tu pensa que Débora era o quê? Qual o significado? Abelha, abelhinha. Ela era o quê? Ela era doce, tranquila. E ela traz até, assim, algumas coisas que, né, claro, assim, talvez Deus trouxe o entendimento dela, o coração. Mas é aí uma ajuda pra vocês, né, para aprender um pouquinho sobre a palavra. Então, ali, primeiro, começando no versículo 4. Débora, uma profetisa. Profetiza. O que vem à cabeça de vocês? Gente, sem vergonha, pode falar. Profetas são aqueles que ouvem algo que Deus fala e liberam a palavra. Ótimo. Então, ela o quê? Ouvia. E será que para ouvir é assim? Tô ouvindo Deus aqui. A gente vem falando que para ouvir e para realmente falar algo, para ser um homem, uma mulher de Deus, a gente tem que ter o quê? Intimidade. Então, eu acredito que Débora era uma mulher que tinha intimidade com Deus, porque ela foi levantada, como a Mari disse, ela foi a única mulher, a única juíza. Agora eu vou puxar bem assim pro lado feminino, e nada a ver com esse negócio de feminista e tal, esqueçam isso, tá? Mas eu tô falando dessa importância dela, como mulher em relação ao caráter dela. Então, a palavra fala que ela era profetisa, esposa de Lapidote, e liderava Israel naquela época. Esposa de Lapidote. Por que será que é tão importante ter essa informação ali? Ela era casada, então ela tinha alguém, ela tinha um sacerdote. Ótimo, Mica. Para as mulheres que já são casadas, eu ainda não sou, mas serei. Gente, eu acredito muito na bênção espiritual que há sobre as nossas vidas, né, em relação ao nosso esposo. Tô falando assim como se fosse vocês, tá?
Então, assim, ela não era uma mulher que de repente, ouvi Deus, né? Deus me falou algo, se levantou a Baraque. Ó, Lapidote, eu vou ali sentar em tal lugar, eu vou começar a falar para as pessoas, tá bom? E ele, não vai, Débora. Não, eu vou. Eu acredito que ela, a esposa de Lapidote, houve uma concordância para o que ela fazia, então ela estava sob aliança. E mais importante que isso, foi o local que é falado na Bíblia. Ela se sentava embaixo do quê? Palmeira, tamareira, depende da versão bíblica. Tanto faz, gente, só muda o tipo da árvore, né? Sei lá. A tamareira é um tipo de palmeira aqui no caso das câmaras. Então, por que é tão importante isso? Será que ela não teria nenhum cantinho fechado? Uma sala, uma salinha? Tenda. Uma tenda, algo fechado, né? Porque até então ela vai entregar a palavra de Deus. Será que um lugar secreto não seria melhor? Sem ninguém estar olhando? Porque as pessoas tinham algum problema entre as pessoas, né? E o juiz, como não havia rei em Israel nesse período do livro de Juízes, então por isso que o Senhor levantava um juiz para orientar o povo. Então não era só a questão do não sei o que fazer da minha vida, mas às vezes havia discórdia entre um ou outro e levava ao juiz, o juiz orientava como deveria ser tomada a atitude. Tipo um discipulado, um pastorado, né? Assim, como a gente faz, Um né? conselheiro espiritual. Exatamente. Então, por que eu assim, marquei muito isso? Por que era aberto? Por que não fechado? Pensa, uma mulher, naquela época, porque a gente sabe que é muito diferente do nosso contexto hoje, esposa de alguém, numa tenda fechada, aí sei lá, entrava um homem, ia lá, pedia, né, auxílio dela, conselho, e ela ficava lá 3 horas conversando com o cara. Será que seria bom para ela? Será que seria bom para Lapidote? Será que seria interessante para essa relação de caráter e de honra em relação a ela? Então, eu creio que realmente essa questão de local aberto era porque para não ter dúvida. Para não ter dúvida. Tanto que a história continua. Né, a palavra fala que depois de Eude, os israelitas fazem o que o Senhor Deus reprova novamente aquele relógio que nós mostrávamos. Ela pediu para chamar Baraque e falou o que Deus havia dito. Ou seja, ela ouviu a voz de Deus. Então Deus trouxe uma ordem para Baraque. Para ele fazer o quê? Vamos lá, pessoal. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, é só ler ali, ó. Baraque, então, era general ali, o responsável pelo exército de Israel. Então vamos relembrar os nomes, ok? Pra gente ir construindo na nossa cabeça e firmar no nosso coração. Então até aqui, Cícera. Cícera, general adversário. Débora, profeta. E agora Baraque. Baraque, general do povo de Israel. Ok? Então Débora chega a Baraque e fala ali, reúna 10.000 homens. Olha como tem informações importantes que o Senhor colocou na Bíblia, desde a questão de ser embaixo da palmeira aberto, até trazer para um ser 900 carros e para outro 10.000 homens. A gente quando vê, tipo, nossa, 10.000 homens é muito importante. Só que no outro lado eram 900 carros. Se tinham 900 carros de ferro, imagina quantos mil homens haveriam naquele povo contra o povo de Israel. Então reúne das duas cidades ali, né, de Naftali mais uma outra, Zebulon, reúna 10.000 homens, vai ao Monte Tabor, que o Senhor já falou, vai te entregar na tua mão. A promessa lhe foi dada, sem medo, vai com coragem, vai com fé, porque Deus está falando. O Senhor me ergueu como profeta, eu estou lhe falando, Baraque. Vai e você vai vencer. Aí que entra a palavra que a Mari falou, que foi covarde. Nossa, aí, não sei se vocês já ouviram falar daquele livro Amor e Respeito. Não? Casais, né? Gente, esse livro, todos, é uma leitura que todos devem fazer. Independente se vai casar, já casou. Vai aprendendo. A questão do respeito para o homem, ela é muito importante. Então, eu tenho aprendido que tenho errado bastante, né? E a gente, né? Graças a Deus se perdoa. Que essa questão da honra e do respeito é a linguagem para o homem. Como que será que ficou o coração e a vida de Baraque? Porque ele foi covarde. Ele não soube agir, ele não tomou posse daquilo que Deus trouxe para ele.
E esse livro ele fala muito sobre as características do homem e da mulher e tem a forma como a gente lida com cada um deles, assim. E trazendo agora como papel homem e mulher. Até aqui, se o Senhor falou algo ao seu coração, e eu gostaria de deixar assim só no ar para refletir. Homens, talvez Deus tenha dado alguma palavra para você se posicionar e fazer. Pode ser dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no dia a dia, ou na sua forma de agir, ou no seu testemunho diário como pessoa. E talvez você tenha sido covarde, não estou apontando o seu erro, estou falando para você refletir. E você não tem tido a força necessária para você agir diante daquilo que Deus está falando para você fazer. E você também, mulher. Talvez Deus esteja falando com você, mas às vezes você está tão cheia de coisa na sua cabeça que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você tem tantas informações, e eu falo isso por mim, porque eu falei assim, antes da gente falar, a gente sempre vive, gente, é impressionante como a gente vive a aula antes, né? Ontem mesmo foi um chororô. Também que a próxima aula é mais fácil. Mas foi maravilhoso, porque Deus mostrou, nossa, você está errando muito nisso, você está errando naquilo. E eu estava tão cheia de coisa na minha cabeça que eu não ouvi o Senhor. O Senhor precisou me parar a minha rotina, me parar de alguma forma, às vezes até mais forçado do que eu gostaria, para ouvir Ele. E eu precisei voltar ao que é ter intimidade de algumas coisas que talvez a minha rotina estava roubando o espaço que era só do Senhor. Então guarda isso aí no teu coração. Porque lá no 4:8 Baraque disse, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não vou. Então, foi covarde, porque a palavra de Deus já estava... Gente, se Deus falou, Deus trouxe a palavra, por que a gente tem que ficar... Não, mas se tal pessoa for comigo, vai dar certo. Se tal profeta vir comigo, se pastor Marcos vir comigo, vai dar certo. Né? E não é assim, o que mais importa é a palavra de Deus, e a palavra de Deus trouxe aqui para ele. Vai, junta 10 mil homens, a vitória é tua. O Senhor vai entregar o general na sua mão. Era para ali parar que, nossa, agora vou destruir, vamos descer ele porreta nesse povo aí tudo, né? Vamos detonar. Daí o que acontece? Opa, mas não, calma, aquele povo tem muita gente, aquele povo tem 900 carros de ferro. Não é assim, Débora, né? Eu fico pensando numa discussão ali, né? Tipo, não é assim. Então tá bom, se Deus tá falando com você, então tá bom, se eu morrer, você vai morrer também. Se eu vencer, você vai também, então vem comigo. E né? O que era o papel da mulher numa guerra? Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Mulher geralmente não ia para as Imagina, naquela época, tipo, era espada, era sangue, era morte, era cavalo, era sabe Deus o quê. E não era um ambiente para ela. E Baraque teve a ignorância de vem comigo. E algo muito importante também, que eu estava fazendo uma leitura do nosso livro discipulado, que não tem nada a ver com essa ideia do Baraque. Mas Deus trouxe também algo muito importante. O papel das mulheres na Bíblia. Mulheres têm papéis, assim, específicos, em momentos específicos, sabe? E nos revela a importância desse coração, dessa entrega, né? Nós temos alguns exemplos ali, daquela que chorou aos pés de Jesus, né? Aquela que derramou o perfume lá, que custava super caro, aquelas que o viram depois que ele tinha ressuscitado, e tantas outras. Mas nós também vemos e temos aprendido aqui nas últimas aulas que Deus levanta muitos homens para ir à guerra, né? Não foi assim em Moisés, que também tentou o quê? Ele tentou retroceder. Ele não foi de cara assim, não, beleza, Deus, eu vou lá pelo povo. E Josué também. Aí no capítulo 1 de Josué, o que Deus fala? O que a palavra de Deus fala? Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Amém. O que? A promessa de Deus. Deus já tinha revelado. Vai, eu sou por você. Mais uma vez, Deus trata, né? Aquele medinho, assim, dos homens. Gente, eu admiro, assim, a força e trago essa questão como um elogio mesmo para os homens, né? Com todo respeito. Essa relação da força, da honra, de tomar posição, de falar, de ser o sacerdote no lar, isso é muito importante. Então, homens, quando Deus falar com vocês, levantem-se. Se Deus está falando, talvez Deus está falando no teu coração agora, ó, aquilo você
tá? Então não deixem pra... Não deixem pra esposa decidir, não deixem pra o amigo decidir. A gente sempre fala que se tem Jezabel, tem Acabe. Então, é importante a gente também tomar... Isso que é importante. O que mais Deus trouxe no nosso coração sobre essa aula é da importância dos papéis ali. Tanto do homem quanto da mulher. O homem ali, Baraque, ele não era casado com Débora, né? Então é uma relação diferente, mas de papel indivíduo. Homem, homem, mulher, mulher. Ele teve medo, ele teve insegurança, falta de fé. Ele teve falta de fé, porque, tipo, ele falou, não, se Deus está comigo, eu vou. Né? E ali ele falou, não, calma aí, vem comigo então. O que ele deve ter pensado? Deus não vai matar uma profeta, entendeu? Tipo, não, Deus não vai matar a mulher ali no meio da guerra, vem comigo. Não era um local para mulheres dentro da guerra, né? Mas ela, mesmo sendo mulher, foi corajosa e creu na palavra de Deus. Se Deus falou que vai te dar, eu vou com você. Se é isso que você está com medo, eu vou com você. Então nós vamos lá, vamos na guerra, ficou lá na guerra, vamos ler no próximo capítulo algumas coisas. Alguma semelhança com inversão de papéis muitas vezes na nossa vida? Ou na sociedade, Na né? sociedade. A gente não pode falar do casamento porque eu sou casada ainda, né? Então eu não tenho propriedade de falar disso. Mas assim, na vida, sociedade. na vida. Né? E ela falou, beleza, tamo aí, vamos lá. A gente vai discutir mais pra frente essas coisas. Agora a gente vai continuar. Agora a gente vai ler do 10 ao 17, por favor, alguém. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Acontece que Heber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, os descendentes de Robabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado suas barracas perto do carvalho de Zaananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Cícera que Baraque, filho de Abinoam, havia subido ao monte Tabor. Então ele mandou vir os seus 900 cavalos de ferro e todos os seus homens, e os fez ir de Harosete Hagogim até o rio Quizon. Então Débora disse a Baraque, vá agora, porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Cícera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do monte Tabor com seus 10.000 homens. Quando Baraque apareceu com seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Cícera. Aí Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosete Hagogim. Todo o exército de Cícera foi destruído, ninguém escapou. Porém Cícera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Heber, o queneu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Azor, estava em paz com a família de Heber. Até 17. Então aqui, vamos começar a construir aquela história, tá bom? Eu sei que tá um pouquinho diferente das aulas, mas eu acho que é uma forma da gente ir construindo pausadamente e formando. Então a gente tem Cícera do outro time lá, tá bom? Do time adversário. A gente tem Baraque e Débora do time Jesus, tá bom? Do Brasil. Aqui a gente tem a Alemanha que vai perder, tá bom? Aí, o time do Brasil. Não pode falar, já. Não pode fazer merchan do Brasil. Cícera, Baraque e Débora vão à guerra. E, novamente, Débora fala: vai, o Senhor entregou na tua mão esse povo. Acho que foi a primeira vez que de repente despertou, né? Aí acordou pra vida e foi pra guerra. Monte. Foi, na minha versão aqui, da Bíblia da Trama, fala que derrotou os homens de Cícera, os 900 carros lá, até não sobrar nenhum, mas Jael fugiu. Cícera fugiu, perdão, Jael daqui a pouco. Cícera fugiu. Novamente, o Senhor trouxe na minha cabeça por que o general, aquela pessoa referência ali no exército, que deveria estar ali lutando com todo mundo na frente, tipo, esquerda, direita, sabe Deus como que fala lá na guerra, blá, fugiu. A gente tem nesse capítulo, gente, duas inversões de papel dentro de 2 homens e 2 mulheres que a gente vai ver na Bíblia. E ele fugiu pra tenda ali de Jael e Heber. Jael é a mulher, tá bom? E Heber é o homem, pra gente não confundir. Do povo dos queneus. E fugindo ali, ele fugiu da guerra, se escondeu,
e Baraque foi ao encontro dele. Que nós vamos ver daqui a pouco nos próximos capítulos. Ok? Quem era esse povo queneu? Por que eu estou trazendo essa informação? Porque lá na frente a gente vai perceber uma coisa importante desse povo. Ali na Bíblia diz que ele se afastou, esse povo era da família do sogro de Moisés. Ok? Moisés lá atrásão. Então pense comigo. Aquele povo lá, sogro de Moisés, eles eram família. Então eles concordavam com o mesmo Deus, acreditavam no mesmo Deus. E foi indo. E ali na Bíblia falou o quê? Que eles se afastaram das tendas dos queneus e que havia paz entre a tenda de Eber e Jael e o povo do rei Jabim. Vocês entenderam ali na Bíblia que estava falando a verdade que o Espírito Santo dá para cada um de acreditar naquilo que pode se construir durante as suas leituras. E eu conversando com a Fábio, eu falei, Fábio, eu creio que ela se lembrou de talvez uma aliança que existia no tempo do passado, lá na época de Moisés, e ela mesma falou, paz entre um e o outro não significa concordância. Então, se a tenda dela estava em paz com o rei Jabim, poderia ser só para manter vivo. Só para ninguém invadir minha tenda, para eu ter minha regiãozinha guardada, mas eu talvez possa não concordar com o que o rei Jabim está fazendo. Por isso é importante aqui o contexto histórico, né? E ver a prática de vida. Então, tem material que vai embasar a gente, mas é bem claro, essa paz é uma paz assim, para ninguém, de autoproteção. Agora, então é uma paz, não estou em guerra. Senão, né? Então ele veio ali e sabia que ali ele provavelmente um local seguro, né? Porque ela vendo que no outro estava perdendo, eu vou tomar uma atitude e vou acabar com essa paz. Essa paz é o seguinte, ela não pode tomar uma decisão unilateral de matar ele, senão depois o rei lá ele vem e destrói eles. Então assim, ela já percebeu o movimento que está acontecendo e ela percebeu, o Deus de Israel está prevalecendo, né? O povo de Israel vai chegar aqui. E aí ela corre e diz assim, venha ver quem você está procurando. E ela entendeu o contexto, provavelmente ela estava informada da guerra, ela estava informada que isso aqui, o tempo que acontece as coisas, não é assim de um dia para o outro. Amanhã tem guerra. Leva-se tempo aqui, entre a notícia ela corre, a mensageiros que andam, vai para a guerra. Organizar 10 mil pessoas. 10 mil homens em 2 cidades, então até chegar à cidade, reunir, vai até um monte. Chamaram no WhatsApp, 10 mil. Monta um grupo no WhatsApp. Então, provavelmente semanas foram envolvidos. E no fim desse capítulo, então, demonstra que quem recebeu a honra que Débora havia falado, quando a gente começa a ler, a gente acha que é Débora, né? Tipo, o capítulo Talvez é Débora. até ele Pensou. Às vezes não necessariamente na batalha, mas ele achou que talvez ela fosse ganhar em algum, sei lá, algum movimento diplomático, alguma conversa, não sei, né? São as interpretações que a gente pode fazer. Ela não fala que alguém, fala que a batalha, quem ia vencer isso é uma mulher, ela não explica ia receber a honra da vitória, né? E aí quem recebe a honra da vitória é essa mulher da tenda, Jael. Foi corajosa, botou pra dentro ali, usou de artimanha, foi inteligente, matou. Que não é israelita. Que não é israelita, não é do povo de Israel. E aí, naquele dia, nos últimos 2 capítulos, Deus... 2 versículos, perdão. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim. Então, assim, não significa que aquela guerra acabou naquela história. Ali eles derrubaram um general, né? E foram continuando guerreando. Então não foi uma coisa assim também da noite pro dia que voltou a ter paz. O rei cananeu, né? Mais uma vez o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então foi uma conquista para voltar a ter paz. Não foi assim, matei o general, acabou, porque tinha que subjugar o outro povo e ainda dominar o outro rei. Amém? Aí o capítulo 5 vai falar sobre esse cântico de vitória de Débora. Ele é muito conhecido e a gente sugere que vocês possam fazer a leitura em casa, porque ele é mais comprido, a gente não vai ter tempo para fazer isso agora, mas é muito importante para fechar o contexto da história. Tem que ler assim, bem pausado, versículo por versículo, parar, e que Deus quer dizer. E ele é muito rico, gente, façam isso em casa. E aí nós colocamos algumas coisas já, indo no final da nossa aula, sobre, para a gente refletir um pouquinho no contexto de toda a história. Ai, perdão. Tá ruim? Não. Melhor para ler? Para refletir. Em nossas vidas, temos medo diante das adversidades que aparecem em nossos dias, mesmo quando sabemos que Deus está conosco?
Então você, eu, Mateus, todos nós, será que a gente tem medo, mesmo Deus falando, né? Eu sou contigo, né? Vá. Filho amado, tenha Toma coragem. posse dessa promessa, né? Mas às vezes aquele medo de tipo enfrentar os dias maus, os tempos difíceis, de entrar. Uma música que fala que você me leva ao deserto para falar de amor. Gente, os momentos em que você está com dificuldade são os momentos em que eu acho que Deus mais fala conosco. Deus fala quando a gente está bem, quando está tudo ótimo, mas nos momentos das adversidades, nos momentos em que tem um parente doente, que você, a tua saúde emocional, física, você não tem mais força, né? Deus novamente vem com... Quando temos uma palavra direta de Deus para nossas vidas, devemos crer de todo o coração em agir. Aqui entra o crer em Deus, né? Quantas vezes, gente, a gente recebe palavra de promessa de que a gente vai alcançar determinada coisa, trazer uma cura, uma vitória emocional própria, alguma cura interna, e a gente fica naquela coisa do será que é, será que não é, dá um passo para trás, e aquela coisa, duvidando do poder de Deus, duvidando da palavra de Deus. Nessa semana, na sexta-feira, né? Foi bem interessante essa relação da intimidade, né? Eu estava num momento lá, com uma determinada pessoa, que tem um papel de importância, e essa pessoa me afrontou literalmente. Aí eu fiquei naquela, né? A primeira vez que eu tive isso com essa pessoa, eu meio que me amedrontei, porque, nossa, eu falei, meu Deus, a pessoa não é cristã, né, tal, mas nada assim em relação à minha fé, mas algo muito próprio, sabe? Algo da minha vida pessoal. E eu falei, Deus, o Senhor vai estar comigo. Aí eu comecei até a disfarçar isso em minha mão ficou meio tremendo. Eu falei, Deus, eu não vou abrir mão, eu não vou retroceder. Dessa vez vai ser diferente. Só que eu, Tamires, tinha mania de fazer assim, né? Tinha uma dificuldade, ia pegar o meu WhatsApp, Joyce, me ajuda! Mãe, Mateus, Fábio, Micaela, sei lá, chama os amigos, chama a equipe, né? Porque eu tinha essa mania, falando com os meus discipulados, a gente sempre acaba terceirizando, e daí o que acontece quando você fala da sua dor para pessoas que te amam? A pessoa com certeza, geralmente vai jogar no teu time, vai apontar os erros também, né? Creio assim nisso, mas talvez vai tomar as minhas dores e é muito mais fácil falar para as pessoas. Mas o papel inverso de eu ir falar com Deus. Então o que eu fiz? Eu me calei, eu falei, Deus, hoje eu vou falar somente com o Senhor. Aí eu falei também, eu fui pra palavra, fiquei, sabe, os momentos que eu tinha ali no trabalho, eu lia, tava escutando uma pregação pausada, assim, dava um tempinho, escutava, continuava, lia a palavra, terminei de ler o livro, já comecei a relacionar, falei, não vou contar nada pro Mateus, até que depois a gente tenha um tempo específico, porque eu sei que ele vai tomar as minhas dores e ele vai chegar aqui pra me buscar, e não vai ser boa, né, a recepção. E Deus me levou a essa intimidade diferente, porque Ele falou comigo, você tem que vir primeiro pra mim, você tem que confiar no que eu tenho pra você. Eu estou falando algumas coisas pra você e eu já tenho dado sinais, só que você tá com medo. E essa pessoa tá te afrontando, tá falando algumas coisas e você não pode, você tem que ser firme. Então foi a primeira vez que eu falei assim, eu não concordo com você. Eu não concordo com o que você está falando, por isso, não aceito. E dei até assim, exemplos da palavra, né, mas de uma forma contextualizada de uma outra maneira, que como a pessoa não é cristã, talvez ela não entenda, né? E eu fiquei tranquila, mantive a calma a primeira vez. Que da primeira vez que eu agi dessa forma, que da outra vez eu tive que conversar com essa pessoa. Eu não choro com facilidade, mas dessa vez, assim, eu chorei, estremeci, eu fiquei com raiva, assim, sabe? E eu tremia, assim, pra falar com essa pessoa. Mas Deus esteve comigo, né? Então essa é a importância, gente, da gente tomar posse daquilo que Deus tem na nossa vida, mas a gente falar primeiro com aquele que nos criou. Não adianta. Não adianta o pai, a mãe, o irmão, o esposo, a esposa, eles vão te ajudar, é importante compartilhar os momentos de aflição, só que você precisa primeiro falar com aquele que criou todas as coisas e fez você, e que te conhece antes mesmo de você ser assim, um serzinho maravilhoso como você está aí sentado hoje. Quando as coisas não andam da forma que Deus deseja, tomamos a atitude necessária para mudar. Então, como o pastor falou ontem, você chama Jesus para entrar no seu barco, para você dirigir a tua vidinha como você quer. E também o Luizão uma vez trouxe uma palavra que eu nunca mais esqueci,
Só que ele usou o exemplo da moto. Ele falou, você está pilotando a tua vida e você fala, Jesus, você está na carona, deixa que eu sei que do meu jeito é bem melhor. Ou não, você entra no barco que Jesus está, como é que fala? Navegando, sei lá, pilotando, seguindo. Será que a gente toma essa atitude necessária mesmo? Ou a gente fala, não, Deus, deixa, dá aquele jeitinho, igual na história lá que o bombeiro falou, dá aqueles jeitinhos para a descendência, dá aqueles jeitinhos para as coisas que eu quero, que do meu jeito é muito mais fácil. É importante se posicionar. Em Juízes 5:12, no Cântico de Débora, fala assim, está escrito assim, desperte, Débora, desperte, 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 e rompa em cânticos, levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoam. Então é aquele clamor aí do tipo, desperta, desperta, acorda, levanta, sacode a poeira, 2 tapas na cara, acorda, sabe assim? Sabe quando a gente tá assim, sabe? Pobre de mim. Eu tô falando, gente, porque eu vivo isso. Não tô falando de exemplo de ninguém. Ai, meu Deus, que dó de mim. Deus, cadê você? Deus, tô tão triste. Aí a gente gosta de sofrer, daí a gente põe um louvor triste. Aí a gente conversa com pessoas tristes. Aí a gente assiste um filme triste. Aí a gente vai triste. Aí a gente vai entrando naquele casulo. Aí vem André Valadão e canta, desperta, desperta, a minha alma ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida, em ti somente. Eu acho que é assim, desperta-me. E ele fala comigo, palavra de Deus, fala comigo. E é um cântico, sabe, de celebração. Eu viverei, viverei quando fala comigo. Então é uma palavra, é uma música para você despertar do lugar onde você está e você sair desse momento que você está com medo. E Deus te manda, Deus te outorga, levanta. E os grandes homens da Bíblia, todos ali, Moisés fala, não, eu tenho problema na fala, eu sou o menor, não, mas a minha tribo, um outro fala, eu sou o menorzinho da minha tribo, não, eu tô com medo, não sei o que lá, por isso que eu acho que, assim, um ensinamento pra gente, a gente tem que ter gravado na nossa cabeça, no nosso coração, estampado na testa, assim, ó, pra mim Josué é um norte corajoso, não se apavore, não se desanime. Ele fala, não te mandei eu? Não fui eu quem te mandei. Ele fala tudo isso, né? Eu já estava com Moisés, estarei com você. Não fui eu quem te ordenei. Aqui também, não fui eu que falei para você vencer. Às vezes, não fui eu que falei para você sair desse trabalho. Não fui eu que falei para você esperar em Deus um esposo, uma esposa. Não fui eu que falei, jejua mais um pouco. Não fui eu que falei, vai lá e confronta tal pessoa. Não fui eu que falei, termina esse relacionamento. Ou continua a perseverar pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu esposo, sua esposa. Porque nos momentos de dificuldade e aflição, você faz, larga tudo, abandona, é mais fácil. É tranquilo, não precisa enfrentar a batalha, porque aqui entra no meu casulo e as coisas o quê? Elas se resolvem. Não é verdade? Então vamos tentar menos. Vamos tentar ser menos emo. Menos desculpas, pessoal. Menos casulo, menos. E de Moisés, a gente já estudou aqui que não era gago, não. Na verdade, provavelmente ele tinha uma fala mais firme, mais direta. Que a gente inventa desculpa. Ai, Deus, mas quem sou eu ali na fila do pão, Deus, para pedir alguma coisa? Eu sou tão fraco, Deus. Eu sou tão ruim. Eu não sei a palavra, Deus. Um exemplo, a gente vai perder. Sexta-feira a gente falou assim, meu Deus, né, que diferença. Que a primeira aula da IBD que a gente deu foi sobre seitas e heresias. E pra mim foi horrível, porque eu confesso, porque era minha primeira experiência, era algo que eu não conhecia muito, mas eu precisei dar espaço de fé. Aí a gente ficava, né, qualquer dúvida que você tiver, você pergunta pro Luizão, pro pastor Luciano, sabe? Gente, Deus pode falar comigo, Deus pode falar com você. Deus pode fazer com que você esteja aqui semana que vem. Parar de fazer um exemplo assim, mas eu digo, claro que tem um preço para ser pago, tem um tempo para caminhar, mas Deus se revela, né? E há promessas de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Quem tem promessa? Eu tenho promessa. Nossa, gente, eu não ouvi. Há promessas de Deus para a sua vida. Amém. Sabe o que eu fiz sexta-feira, quando passou? Eu assisti uma pregação que falava assim, quando você está alinhado ao propósito, as coisas elas não acontecem assim, tipo,
tipo, acordei, tô indo trabalhar, porque, sei lá. Tem que trabalhar. Tem que estudar, fazer TCC da pós, porque, sei lá. Não, as coisas acontecem porque tem um porquê. Por que eu tô estudando? Porque eu quero crescer. Onde Deus quer me colocar? Eu preciso me preparar, preciso, quebrar o meu eu, preciso ouvir do meu noivo. Olha, Tamir, se você está agindo dessa forma, assim, é feio, é errado, você me machuca. Meu Deus, né? Vai pra palavra, chora, jejua, se entrega, intimidade ao Senhor. E eu comecei e falei assim, Deus, sabe que eu me perdi no meio do caminho? E aí, licença para os que não gostam de Anjos do Trono, mas eu amo essa música, que eu quero me apaixonar. E ela fala, tem saudades, saudades de ti, minha vontade é voltar atrás onde caí. Essa música é da minha conversão de fato, E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar. Aí ela fala, meu coração se esfriar, te quero, preciso muito de ti. Aí ela fala, quero me apaixonar por ti outra vez, quero me entregar mais e mais. Leva-me de volta, Senhor. Leva-me de volta ao momento em que eu caí, ao momento em que eu me afastei de ti, Senhor. Ao momento em que eu não me lembro, Senhor. Eu não lembro onde eu fui, eu não lembro cadê a intimidade, eu não lembro, Espírito Santo, qual foi a última vez que eu falei em línguas, qual foi a última vez que eu caí na unção do risco, qual foi a última vez que eu fiquei quietinho, que eu fiquei só contemplando. Tivemos a palavra que eu nunca mais esqueci, que foi da nossa amiga Joyce, a pastora Joyce, pode ser também, a pastora Joyce. Não seja a forma mais teológica, seja a forma quietinha, uma forma de adoração extravagante, do pessoal que é um pouco que dança, que pula, E Deus, cadê você? O que está acontecendo comigo? E eu precisei. Aí eu escrevi, eu nasci pra... E eu fui relembrando qual é o meu propósito de vida. Porque, gente, eu nasci para alguma coisa e por quê? Tem que ter para quê e por quê. E eu fui lembrando também das palavras que Deus me deu, que eu tinha esquecido. Aí tinha um pesadelo sexta-feira, Tinha 2 serpentes, por exemplo, tinha 2 serpentes querendo me pegar pelo pé. O que é serpente? É o diabo. 2, bem venenosa, queria me derrubar. Mas queria vir assim, falei, Mateus, eu acordei chorando, falei, ora por mim, me ajuda. Queria pegar no meu pé e me matar e me derrubar. Eu falei, sai daqui, Satanás. Não me pegou, glória a Deus. Saiu de mim. As pernas curtas pra você correr. As pernas curtas, mas a gente corre. Mas eu lembrei que eu já tive. Essa é a minha história, gente. Você tem a sua. Você tem os seus dons, você tem os seus talentos, você tem os seus projetos de vida. Essa é a minha. E eu lembro que tinha uma irmã, tô finalizando, que orava por mim e ela tirava de mim. Ela falou assim, não lembro exatamente, mas assim, eu estou tirando essa dor, essa coisa que está tentando te afrontar e tudo que você tem ouvido que tem te feito mal, que eu tinha acabado de ter aquele momento difícil. Eu falei, reativa a sua visão, porque você vê. E eu confesso que a primeira vez que eu recebi essa palavra que eu vi, no espiritual, eu fiquei com medo. Eu falei, não quero ver demônio, só quero ver anjo. Não quero ver demônio, sai, filha. Aí começa a ter uns negócios, ai, não quero, mas eu quero também, eu quero também. Ó, a promessa de Deus para a sua vida. Você passará por caminhos floridos ou cheios de pedregulho. Não recue nem duvida, não fui eu quem lhe ordenei. Deus estará com você. Então eu quero fazer uma atividade agora, a gente vai fechar os olhinhos, tá? E eu vou trazer pra gente refletir um pouquinho sobre algumas coisas, Quem sabe você está na igreja desde criança e você recebeu uma palavra, uma promessa de que você seria alguém que iria evangelizar. Quem sabe você recebeu uma palavra de que você cantaria, que a sua boca, que o seu louvor libertaria pessoas. Quem sabe você recebeu já uma palavra, uma promessa de que você ia ser muito rico. Talvez você recebeu uma palavra de promessa de que você cuidaria de vidas, de alma. Talvez você recebeu uma palavra de que você cuidaria de crianças, de juniores, de adolescentes, que você daria aula. Talvez você recebeu uma promessa de que ia cuidar dos pobres, daqueles moradores de rua. Ou você recebeu uma promessa de que você ia casar um dia, mas hoje em dia você já não acredita mais nisso. E aí você está com medo. Você tem medo de que isso não aconteça. Você tem medo, você passou tanto tempo, você aguardou. E a atitude que eu também fez sexta-feira foi bem essa. Deixa eu relembrar as promessas que eu já recebi na minha vida. Deixa eu
relembrar tudo que Deus já trouxe por meio de alguém, tudo que Deus já trouxe para mim, e eu guardei e me fechei ali no casulo, me fechei ali na minha caverna, e eu tô com medo, eu não tenho coragem de enfrentar. O caminho é estreito, não é bonito o caminho, não é cheio de flor, não é cheio de festa, de alegria, de boas comidas. O caminho é difícil, é lascado mesmo. Mas eu creio que no final tudo valerá a pena.